Muito bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos felizes por estarmos aqui mais uma vez para uma escola bíblica dominical. E nessa hora, antes de nós começarmos, eu gostaria de convidar os irmãos a um momento de oração. Oremos. Pai, nós te agradecemos por esse dia, por essa oportunidade de mais uma vez nos reunirmos em torno da tua palavra para meditar nela e aprender com ela. Pedimos que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos ilumine e que o Senhor nos permita sermos alimentados, nutridos pela tua palavra. Fortalece-nos assim então para que nós sejamos filhos teus, fortes, filhos fortalecidos, nutridos pela tua palavra. E que assim, Senhor, nós possamos resistir a todas as tentações e a todas as provas que esse mundo nos impõe. Pai querido, que o seu Espírito possa tocar no nosso entendimento, para nos abrir a compreensão a tudo que a tua palavra tem para nos ensinar. Esteja conosco, receba a nossa oração e a nossa gratidão, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, hoje nós temos a oportunidade de meditar no estudo de número 12. Esse estudo, ele se encontra na nossa revista Práticas Bíblicas. O estudo de número 12 encontra-se na página de número 62. Os irmãos que têm as suas revistas podem abrir na página de número 62 e ali vão encontrar esse estudo que tem o título A Igreja e Suas Ordenanças. Hoje vamos estudar sobre a Igreja e suas ordenanças. Os textos de referência, eles se encontram na Bíblia em Mateus, no capítulo 28, do verso 18 ao verso 20. E também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23 ao versículo 32. Nós vamos ler esses textos para que nós possamos compreender o contexto desse texto áureo. Mateus, no capítulo 28, versos 18 ao 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, do verso 23 ao verso 32, nós vamos ler o seguinte texto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Este é o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, dos versos 23 ao 32. Vamos então passar a introdução para que nós possamos entender mais o que o nosso estudo tem para nos oferecer nesta manhã.
Entendemos biblicamente que à Igreja foram dadas pelo Senhor Jesus Cristo duas ordenanças, o batismo e a ceia. São ordenanças e não sacramentos, isto é, não conferem graça. A participação das ordenanças é para aqueles que já foram salvos. Depois de ter sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com pública profissão de fé e com o objetivo de testemunhar a sua salvação, o crente relembra o sacrifício de Cristo todas as vezes que participa da ceia. Ordenanças são atos que simbolizam verdades imprescindíveis da nossa fé em Cristo. No batismo, nossa morte para o mundo e consequente ressurreição como novas criaturas. Há uma referência aqui que é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. É um texto até bastante conhecido, principalmente pelos novos convertidos, mas também por aqueles que evangelizam com muita frequência. E ele diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isto é segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Seguindo a leitura. E na ceia, o sacrifício salvífico e substitutivo de Cristo na cruz do Calvário. Há também uma referência aqui, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versos 24 e 25, aonde nós lemos: E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Esse texto já foi lido. Ok. Vamos entender primeiro o que significa nessa primeira parte da introdução. A segunda sentença diz: o batismo e a ceia são ordenanças e não sacramentos, isto é, não conferem graça. O que significa isso? Significa que o batismo e a ceia não salvam. Eles não trazem, eles não produzem a salvação. Isso significa que, se você simplesmente vestir uma pessoa de branco, ensinar a ela o discipulado, simplesmente porque você quer fazer isso, sem que essa pessoa tenha aceito a Jesus anteriormente, sem que ela tenha tido o coração quebrantado por uma mensagem legitimamente inspirada pelo Espírito Santo, essa pessoa, tendo passado pelo discipulado de maneira fortuita, de maneira forçada, de maneira imposta, sem o desejo, sem o prazer, sem a concordância dela, e ela se vestir de branco e descer as águas do batismo, esse batismo não vai produzir salvação na vida desta pessoa. Da mesma maneira, você oferecer os elementos da ceia para uma pessoa incrédula, uma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, que ainda não teve o coração quebrantado pelo Espírito Santo, que ainda não se rendeu, não se entregou a Cristo para aceitá-lo como verdadeiro Salvador e Senhor, esses elementos da ceia também não vão produzir a salvação na vida dessa pessoa, não vão conduzir esta pessoa à salvação. Então, isso é o que significa dizer que batismo e ceia são ordenanças e não sacramentos. Isto é, não conferem graça. Batismo e ceia não salvam por si só. Eles são ordenanças, não sacramentos. E segue o texto: a participação nas ordenanças é para aqueles que já foram salvos. Nesse ponto do texto, ele é explicativo do que acabamos de dizer. Somente as pessoas que foram salvas, ou seja, as pessoas que se renderam a Cristo, se entregaram a Cristo, é que podem aspirar, postular, desejar e buscar o batismo. Depois de ter sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com pública profissão de fé e com o objetivo de testemunhar a sua salvação, o crente relembra o sacrifício de Cristo todas as vezes que participa da ceia.
A ceia do Senhor também é uma ordenança que deve ser cumprida apenas pelos salvos, aqueles que já se renderam a Cristo, já o receberam como Salvador e já fizeram profissão de fé seguido de batismo. Então, aqui também vem dizendo: ordenanças são atos que simbolizam verdades imprescindíveis da nossa fé em Cristo. Por quê? Porque é imprescindível o significado do batismo, o significado de a pessoa ter morrido para o mundo. Não morrido fisicamente, mas ter abandonado a vida de pecados, ter desejado abandonar a vida de pecados. Então, somente aí a pessoa, se isso aconteceu dentro da pessoa, então ela vai para o ato externo do batismo. Mas o ato do batismo é apenas a expressão externa de algo que anteriormente já aconteceu no seu interior, no seu coração, no âmago do seu ser. Então, entendemos que ordenanças são atos que simbolizam verdades imprescindíveis da nossa fé em Cristo. Isso já foi lido. No batismo, nossa morte para o mundo e consequente ressurreição como novas criaturas. Batizados, então, é reconhecido que somos novas criaturas. E também, na ceia, nós relembramos a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Ok, vamos falar um pouco agora sobre o batismo. Vamos abordar o tema específico do batismo. Ainda na página de número 62, nós vamos encontrar o início do tópico 1, o batismo. Vamos ler esse texto. Embora já houvesse, no tempo de Jesus, batismos como forma de rito de iniciação e purificação religiosa entre os participantes de muitas religiões pagãs, e mesmo entre os judeus, Cristo ordenou que seus seguidores fossem batizados, mediante pública profissão de fé. Diferentemente do batismo de João, que conclamava o povo judeu ao arrependimento e preparava o caminho do Messias, o batismo cristão é extensivo a todos os que creem na salvação e no senhorio de Cristo, que encarnou, morreu, ressuscitou e vive para todo sempre. Vamos entender o que diz essa primeira parte. Batismos como forma de rito de iniciação. É sabido que existem várias outras correntes religiosas, algumas seitas também, que recebem o novo membro com algum ritual de recepção, até como forma de acolhimento dessa pessoa no meio desses grupos religiosos. Podem ser religiões, podem ser seitas. Esses rituais de iniciação também são considerados batismos, entre eles, algumas vezes com o uso até do elemento fogo, algumas vezes com o uso do elemento fogo, o elemento terra, não especificamente somente com o uso da água. O significado oculto do batismo em cada uma dessas correntes religiosas pode ser estudado por pessoas interessadas em mistérios e ciências das religiões. Nós não vamos explanar isso aqui, não vamos desenvolver esse tema aqui. É simplesmente para nós lembrarmos, para nós sabermos, para nós informarmos que outras correntes religiosas e até algumas seitas usam rituais de iniciação e de recepção de novos membros, e esses rituais são considerados batismos entre eles. E aqui o texto diz que mesmo entre os judeus, nós sabemos que os judeus, eles, ao tempo de Jesus, eles também estavam divididos em seitas. Haviam os saduceus, os fariseus, haviam os zelotes, eles eram grupos isolados dentro
da crença, da fé judaica, e eles eram, alguns deles até constituíam, de certa forma, grupos sectários, ou seja, proto-seitas dentro do judaísmo. Cristo ordenou que seus seguidores fossem batizados mediante pública profissão de fé. E isso acontece até hoje, irmãos. Até hoje, para uma pessoa ser batizada, ela precisa passar por uma profissão de fé. Ela tem que confessar a sua fé. Ela tem que admitir não apenas que Cristo é o seu Senhor e Salvador, que é o Filho de Deus que veio ao mundo para pregar o Evangelho, que morreu e ressuscitou para nos salvar, mas também precisa dar testemunho do conhecimento de outros fundamentos da fé cristã, para que então ela possa a seguir ser batizada. Diferentemente do batismo de João, que conclamava o povo judeu ao arrependimento e preparava o caminho do Messias, o batismo cristão é extensivo a todos os que creem na salvação e no senhorio do Cristo que encarnou, morreu, ressuscitou e vive para todo sempre. É importante esclarecer ao novo convertido que está prestes a ser batizado, ou seja, o indivíduo, quer seja homem, quer seja mulher, ao ser batizado precisa estar consciente que o Senhor Jesus Cristo é Deus feito homem. Ele é o Filho de Deus, ele é o Verbo que se fez carne, segundo nos relata o capítulo 1 do Evangelho de João. Então, é necessário essa convicção, é necessário essa fé, e essas coisas só se aceitam por fé. Não são coisas que possam ser explicadas pela ciência ou pela razão. Só se aceita isso ou não se aceita pela fé ou pela ausência dela, no caso de não aceitar. Que encarnou, morreu, ressuscitou e vive para todo sempre. É preciso crer que o Senhor Jesus vive, porque Ele vive. Ele verdadeiramente vive. E a Bíblia nos dá testemunho disso. E a nossa fé também nos garante, o Espírito Santo em nós nos dá essa convicção de que Jesus vive. Ainda na página 63, nós vamos encontrar a continuação desse texto. O ato do batismo é testemunho de um acontecimento já ocorrido, quando o crente recebeu Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Isso já tinha dito antes. A pessoa, quando chega a ser batizada, o batismo é para ela a expressão externa de algo que já aconteceu no seu interior. Quando o crente recebeu Jesus como Salvador e Senhor de sua vida, Paulo escreve sobre isto aos Romanos, afirmando em uma mensagem o novo nascimento, a morte do velho homem, a decisão de dedicar-se inteiramente ao serviço de um novo Senhor e o ato batismal. Isso está lá em Romanos, no capítulo 6, do verso 3 ao verso 7. Eu vou ler para os irmãos. Abre aspas. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado.
porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, irmãos, o batismo, a palavra batismo, vem do grego e significa sepultamento, mergulho. É quando a pessoa é encoberta por um elemento. No caso do sepultamento, o elemento que recobre o corpo é a terra. No caso do batismo, o elemento que recobre o corpo é a água. Então, o ato de descer as águas do batismo e ser totalmente submerso na água e depois retornar significa, na submersão na água, que a pessoa está sepultando ou já sepultou a velha criatura, a criatura de pecados, a criatura que andava sem Deus, o velho eu. E quando essa pessoa retorna à superfície da água, significa o renascimento dessa pessoa. Já não como criatura pecadora, mas como criatura redimida dos pecados, não mais apenas uma criatura, mas um filho de Deus, ressurreto. Então, isso é o que significa esse texto que eu acabei de ler para os irmãos, que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 6, do verso 3 ao verso 7. Continuamos a leitura, ainda na página 63. Quando o cristão é batizado, imerso nas águas, ele está testemunhando publicamente que morreu para o pecado e por isso se identifica com a morte de Cristo. Ato contínuo, ao ser imerso, ele se declara regenerado e identificado com a ressurreição de Cristo. É o que acabamos de explicar. Ao mesmo tempo, este cristão está se afirmando conforme ao corpo de doutrinas da Igreja. É necessário conhecer as doutrinas da Igreja para saber o que está sendo aceito. É como ler um contrato. A pessoa não aceita simplesmente, passivamente, sem conhecimento, aquilo que está aceitando, aquilo que está recebendo. Porque a pessoa, ao ser batizada, ela não apenas está dando uma profissão de fé, mas ela também está dando testemunho do renascimento dela. E essa ressurreição é a ressurreição garantida, prometida pelo próprio Cristo. Então é necessário que, nesse ato, a pessoa também conheça as doutrinas da Igreja, para que saiba que está seguindo a Cristo ali, naquela congregação, aonde se segue uma doutrina específica. E aí cada denominação tem a sua própria doutrina, que nada mais é do que a compreensão das doutrinas cristãs expostas na Bíblia. Vamos continuar. Continuando a leitura. Por isso, entendemos o batismo como uma das ordenanças de Jesus. Ele ordenou o batismo, logo em seguida à grande comissão em Mateus 28, 19 e 20. Esse texto já foi lido no início desse estudo. E os seus discípulos o praticaram desde os primeiros dias da igreja. Isso está lá registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 38, aonde os irmãos podem conferir que foi escrito: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Entendemos pela palavra que o batismo deve ser por imersão, por causa do significado da palavra batismo, imergir. Ou seja, a pessoa tem que ser totalmente encoberta pela água no ato do batismo. É o significado do sepultamento do velho homem, da velha criatura. E por esta
e por esta a forma que Jesus foi batizado, e por ser maneira que melhor demonstra a morte da velha criatura e ressurreição para a novidade de vida. Isso está também em 2 Coríntios 5,17, também já lido. Agora, irmãos, ainda na página 63, página 63, começa o tópico de número 2, a ceia. É o tópico que nós vamos ver em seguida. Muito bem, irmãos. Continuando na leitura do nosso texto, no estudo de número 12, agora na página de número 63, nós vamos ver o tópico 2, que fala sobre a segunda ordenança da Igreja Cristã, a ceia. Vamos ver então o que nos diz o nosso estudo. Mesmo entendendo a Bíblia integralmente como a palavra inspirada de Deus e regra de fé da Igreja do Senhor, é interessante pensar que, em alguns textos, foram utilizadas fórmulas que reforçam ainda mais esta verdade. É o caso das expressões "assim diz o Senhor" ou "e veio sobre mim o Espírito do Senhor" no Antigo Testamento. Paulo utiliza-se deste recurso ao iniciar seu texto sobre a ceia, que está lá em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versos 23 ao 32, ao dizer: "E eu recebi do Senhor". Ou seja, da mesma forma que no Antigo Testamento, sabendo que o texto bíblico é a palavra inspirada de Deus e regra de fé da Igreja do Senhor, para reforçar, para autenticar esta verdade, do mesmo modo que no Antigo Testamento nós encontramos alguns textos algumas vezes escritos por profetas, que começam dizendo assim: "Assim diz o Senhor", ou "e veio sobre mim o Espírito do Senhor". No Antigo Testamento encontramos essas expressões. Paulo vai utilizar-se desse recurso e, ao falar da ceia, ele diz: "Eu recebi do Senhor". Então, ele não está querendo dizer "assim diz o Senhor", ou "veio sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me". Paulo, ele utiliza palavras mais simples. Ele diz: "Eu recebi do Senhor". E assim, por essas palavras, fica autenticado que a instrução sobre como realizar a ceia, que é uma das ordenanças da igreja que nós estamos estudando agora, ela não foi uma invencionice de homens. Ela foi entregue aos homens por inspiração divina. E o que autentica isso são as palavras de Paulo: "Eu recebi do Senhor". Mesmo estando ciente da proximidade do seu sacrifício, Cristo deu-nos uma prova a mais do seu amor para conosco, estabelecendo a maneira como deveríamos recordar sua morte em nosso lugar. Cristo morreu em nosso lugar. E para nós relembrarmos esse sacrifício, ele nos deixou o memorial da ceia. A ceia, continuando a leitura, é uma expressão de obediência. Isso fica evidente nos verbos usados no texto. Tomai, comei, verso 24. Verso 24, irmãos, do texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao verso 32. Tá? Dentro desse texto, no verso 4, nós vamos encontrar lá: tomai e comei. Outra: fazei isto, está nos versos 24 e 25. Examine-se, verso 28. Coma e beba, verso 28. Agora, passando para a página de número 64, nós vamos ver a continuação desse texto, que nos diz assim: a ceia também é expressão de comunhão. A ceia é também expressão de comunhão. Jesus tomou o pão e o partiu, verso 24. Ao fazê-lo, estava indicando o próximo passo: tomai, comei, verso 24.
O seu compartilhamento em atitude diferente da dos coríntios, que não compartilhavam, isso está registrado lá no verso 21 desse texto, o seu compartilhamento em atitude diferente da dos coríntios que não partilhavam. Ok. Ao afirmar que o pão é simbolicamente seu corpo, Cristo demonstra que, assim como o alimento revigora e preserva a saúde física, a comunhão com seu corpo proporciona bênçãos espirituais. Ou seja, o compartilhamento do pão físico, ele quer nos dizer, através da atitude de Jesus de compartilhar o pão, que como o alimento revigora e preserva a saúde física, a saúde da carne, a comunhão com ele nos confere saúde espiritual, força espiritual, bênçãos espirituais. Nós vamos ver confirmação disso na pregação simbólica em que ele diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem em mim permanece, esse dá muito fruto. Ou seja, quem permanece em Cristo é abençoado. Tomar e comer o pão é participar do corpo de Cristo. Significa que você tem comunhão com Ele, que você está ligado a Ele. E ligado a Ele, você só pode esperar coisas boas. Evidentemente que a caminhada cristã, ela implica em algumas provas, em alguns sofrimentos. Mas a comunhão com Jesus nos garante exatamente a certeza de vitória, a certeza de bênção. Continuando, a ceia expressa o reconhecimento do sacrifício de Cristo. Abre aspas. Meu corpo que é partido em lugar de vocês. Verso 24. Essas citações, verso 24, verso 28, todas, irmãos, relembrando, estão no texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, dos versos 23 ao 32. Ok? Agora nós estamos abordando especificamente esse texto para falar sobre a ceia. Então, aonde está escrito aí, verso 24, verso 28, se refere a esse texto, a essa passagem. Meu corpo que é partido em lugar de vocês, verso 24. Ou seja, em favor de vocês. O sacrifício de Cristo é vicário, substitutivo. Ele tomou sobre si nossas culpas e iniquidades, fazendo-nos desviar da sorte fatal. Isso está em Isaías capítulo 53, verso 6. Ou seja, o sacrifício de Cristo ele é vicário e substitutivo. Cristo morreu em nosso lugar. A morte que ele morreu é a morte que, pela vida de pecados que nós levávamos, era a morte que nós merecíamos. Jesus morreu a nossa morte para que nós tivéssemos a vida dele. Isso precisa ficar bastante claro, especialmente para aqueles que estão abraçando a fé cristã, mas também não pode ser perdido de vista por aqueles que já abraçaram há muito tempo e continuam caminhando. Precisamos sempre lembrar isso. Jesus morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele. A ceia é expressão de consciência de uma nova realidade. Abre aspas. Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fecha aspas. Isso está no verso 25 do texto que nós já mencionamos. Um novo pacto firmado e selado que conduz o homem a uma vida de bênçãos infinitas. Um pacto ratificado pelo sangue de Cristo e, portanto, definitivo e sem necessidade de repetição. Sem necessidade de repetição significa o seguinte, que Jesus não precisa voltar à terra e morrer de novo por nós. Ele já morreu uma vez e isso basta. Ele já se sacrificou uma vez e isto basta. O sangue dele já foi vertido uma vez e isso basta.
um pacto ratificado pelo sangue de Cristo e, portanto, definitivo e sem necessidade de repetição. Isso nós vamos encontrar confirmação no texto que está na carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 12. Abre aspas. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Fecha aspas. Isso é o que está escrito em Hebreus 9:12. Os irmãos não vão encontrar essa citação escrita no texto da revista, mas eu trouxe aqui para poder ler para os irmãos, para que nós pudéssemos ter um estudo mais dinâmico, para que nós não perdêssemos tempo pegando a Bíblia, procurando texto e lendo. Então eu já coloquei aqui para facilitar a nossa compreensão, para enriquecer o nosso texto. Prosseguindo, a ceia é memorial, um memorial a ser repetido. A ceia é um memorial. Por isso que Jesus diz, fazei isto em memória de mim. E Jesus não inventou nada. Nós vamos entender, nós vamos ver que a ceia na qual Jesus partiu o pão e compartilhou o cálice com os discípulos era nada mais nada menos do que a ceia da Páscoa. Nós vamos ver a primeira ceia da Páscoa lá no livro do Êxodo, quando Moisés come junto com os hebreus na véspera da libertação do povo hebreu do Egito. Ali acontece a primeira ceia. E esse costume, ele se estabelece na vida do povo hebreu e segue até que quando Jesus vai celebrar a ceia da Páscoa com os discípulos, ele, nessa mesma ceia, ele nos deixa a ordenança, o memorial do sacrifício dele. Não é uma coincidência. Lá em Êxodo, quando Deus dá a Moisés a instrução de realizar essa ceia às vésperas da libertação do povo hebreu do cativeiro do Egito, em todos os passos desta ceia, da preparação para esta ceia, estão os passos do sacrifício de Cristo. É uma tipologia. A ceia é um memorial a ser repetido. Abre aspas. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Isso está no verso 25. Os antigos sacrifícios traziam à memória os pecados, porém não levavam ao aperfeiçoamento dos participantes. Na ceia, porém, rememoramos o sacrifício vicário, substitutivo de Cristo. Nela anunciamos a sua morte. Verso 26. Anunciar a morte de Cristo é ter sempre na memória a grandeza do seu sacrifício, assim como nossa apropriação dos benefícios de sua morte, a ponto de não podermos nos calar. Esse texto dispensa muitas explicações. Acredito que os irmãos concordam comigo. E aqui uma informação importante. Os antigos sacrifícios traziam à memória os pecados, porém não levavam ao aperfeiçoamento dos participantes. As pessoas realizavam sacrifícios, mas elas não se tornavam pessoas melhores depois do sacrifício realizado. Já no memorial da ceia, nós lembramos que Cristo morreu por nós. Ele morreu a nossa morte, como eu já disse antes, para que nós pudéssemos viver a vida dele. E como nós vamos viver a vida de Cristo? Nós vamos viver em santidade. Nós vamos viver a vida de Cristo. Nós vamos viver a abundância de vida. E ela precisa ser vivida com santidade. Santidade requer autoaperfeiçoamento, aperfeiçoamento do caráter do indivíduo, para que nós possamos chegar à estatura do Cristo. Continuando, a ceia é momento de reafirmação da volta de Cristo.
abre aspas, até que ele venha. Isso está no verso 26. A ceia não será um culto a ser realizado para sempre. Haverá um momento em que não serão necessários mais os símbolos, já que Cristo estará corporalmente presente. No céu acontecerá um banquete espiritual, do qual a ceia é apenas uma alegre antecipação. Aí tem uma referência, Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 29. Vamos ver o que diz esse texto. Abre aspas. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Fecha aspas. Ou seja, a ceia, ela é apenas uma antecipação de um banquete muito maior que vai acontecer quando os salvos se encontrarem no céu com o seu Criador e com o seu Redentor. Nós vamos nos encontrar no céu e lá nós vamos ter um banquete. A ceia realizada aqui na terra é apenas um lembrete e também um início desse banquete. Apenas uma alegre antecipação. A ceia é momento de autoexame. Versos 27 e 28. Qual a nossa disposição em relação à morte de Cristo? O autoexame. A introspecção não tem finalidade de fazer-nos ausentar, e sim de participar. Ou seja, o autoexame não é para que o indivíduo assuma um comportamento punitivo. Eu pequei, não posso participar da ceia. Algumas denominações têm esse costume de que a pessoa se examine e, se ela se encontrar em pecado, que ela não participe da ceia, porque os elementos da ceia para aquelas pessoas, eles são santos e a pessoa em pecado não pode tocar nele. Existe esse equívoco de doutrina, esse equívoco doutrinário, que infelizmente priva as pessoas exatamente da comunhão, de participar do memorial e se sentir um com Cristo, que participa da salvação dele. Pelo contrário, a ceia é momento de autoexame. Qual a nossa disposição em relação à morte de Cristo? O autoexame, a introspecção, não tem a finalidade de fazer-nos ausentar, e sim de participar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinou? Assim, coma desse pão e beba desse cálice. A pessoa que se autoexamina, ela encontra dentro de si aquilo que precisa ser perdoado, aquilo pelo que a pessoa precisa se humilhar perante o Criador e pedir perdão. Ela não é recomendada apenas no momento da ceia, e sim todas as vezes que exercermos o privilégio de algum serviço no corpo. Vamos ver o que está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, verso 5. Abre aspas. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. A pessoa que se autoexamina, ela encontra em si o apelo da consciência. A nossa consciência, movida pelo Espírito de Deus, nos dá a consciência do pecado. Eu errei, eu pequei, eu não devia ter feito isso ou aquilo, não devia ter falado isso ou aquilo. Eu preciso ser perdoado nesse sentido. Continuando a leitura. Trata-se de uma volta para dentro de si, de suas motivações, suas atitudes e sentimentos. Então, vale repetir. Não pode e não deve restringir-se ao momento da ceia, e sim ser uma atitude contínua em nossas vidas. Nós continuamente precisamos estar nos observando.
nos observando e nos examinando. Será que eu agi como um cristão? Será que eu tive uma atitude digna do meu Senhor? Será que eu representei a Cristo naquele momento, naquela circunstância, perante aquelas pessoas? Então, isso é contínuo. É do momento em que a pessoa acorda até o momento que ela vai novamente se deitar. É no trabalho, é nas relações familiares, é nas relações com os amigos, é nas reações às questões que são levantadas diante de nós no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, as propostas que nos são feitas, as coisas que nos são oferecidas. Já na página 65, nós vamos ver: a ceia é momento de bênção na vida do crente. Porém, devemos considerar que, em relação à ceia, como quanto a qualquer outra atividade no corpo de Cristo, 2 pecados podem trazer danos à vida do crente. Vamos ver quais são. Primeiro, a desobediência. Verso 28. Desobedecemos quando, ao procedermos o autoexame, não tomamos a decisão de consertarmos o que não vai bem em nossa vida. Não adianta simplesmente examinar. É preciso que esse exame seja contrito. É preciso que esse exame seja feito com honestidade diante de Deus. Se nós erramos, se nós pecamos, mas principalmente se nós precisamos abandonar alguma prática que está nos colocando em conflito com aquilo que nós dizemos crer, seguir e pregar. Se nós pregamos uma coisa, mas praticamos outra, nós precisamos ter essa consciência. Senão nós estamos desobedecendo. E nós sabemos que o primeiro pecado, o pecado que motivou a queda de Adão, foi uma desobediência. E nós vamos ver que outras desobediências ao longo do texto da Bíblia, que nos narra uma história, essas desobediências não são toleradas por Deus, não ficam impunes diante de Deus. Então, a desobediência perante Deus, ela é intolerável. Ela pode ser perdoada? Pode. Pode passar impune? Não. Então nós precisamos nos examinar com essa consciência. Eu desobedeci, então eu preciso me humilhar. Eu preciso não apenas pedir perdão, eu preciso assumir o compromisso de me consertar, de me aperfeiçoar, de abandonar a prática da desobediência, seja ela qual for. Segundo, a indiferença ao sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, ele foi bastante sofrido e, antes de tudo, injusto. Jesus jamais mereceu por ele mesmo passar por todo aquele martírio, passar pela humilhação da crucificação, passar por todos aqueles ferimentos e golpes que foram desferidos contra ele. Toda aquela punição, todo aquele castigo, toda aquela penitência era para nós, era para mim, era para você. Ele simplesmente puxou isso para cima de si mesmo, mas não era justo que isso fosse feito com ele. Então, a indiferença ao fato de que o castigo que recaiu sobre Jesus, na verdade, era para mim, era para você, essa indiferença ao sacrifício de Jesus, ela é pecaminosa. Nós precisamos ser sensíveis a isso, nós precisamos nos sentir constrangidos diante disso. Isso precisa nos levar ao constrangimento. Precisamos estar sensíveis, precisamos reconhecer e não nos mostrar insensíveis, indiferentes ao sacrifício de Cristo. Isso está no verso 29. Pecamos quando, ao procedermos o autoexame, percebemos algo errado, mas em atitude de autocomplacência
não damos a devida importância. Ah, Deus vai perdoar isso. Ah, isso não é nada não. É sim. Qualquer que tenha sido o seu pecado, foi Ele que levou Jesus à cruz. Foi por Ele que Jesus morreu. Por causa dele. A punição desse pecado recaiu sobre ele, ao invés de recair sobre você. Chegamos então às considerações finais, aqui na página de número 65, e ela nos diz o seguinte: a ceia é a ordenança que nos faz lembrar o sacrifício vicário de Cristo por nós na cruz do Calvário. Nela somos convidados à introspecção, ao autoexame, para a verificação da maneira como estamos servindo ao nosso Senhor e Salvador. Dela devem participar todos os que já foram incluídos no corpo de Cristo, a sua igreja, através da ordenança do batismo, confessando publicamente seu novo nascimento e a total dedicação de suas vidas ao senhorio de Cristo. Então, o batismo deve preceder a ceia. Apenas aquele que recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tendo passado por um discipulado que prepara para o batismo e realizando a sua pública profissão de fé, essa pessoa vai passar pelo batismo. E tendo passado pelo batismo, ela então está apta a participar do corpo de Cristo e da ceia do Senhor, que é a segunda ordenança. Que nós possamos entender o significado profundo disso, que nós não nos mostremos nunca negligentes quanto ao significado dessas coisas para nós, cristãos, que nós possamos orientar a nossa vida de acordo com as verdades que nós pregamos e que nós dizemos acreditar. Eu gostaria que os irmãos agora orassem comigo para que nós pudéssemos encerrar o estudo de hoje. Oremos. Senhor, agradecemos por aquilo que recebemos no dia de hoje, por esse conhecimento que emancipa a nossa alma, que nos emancipa da situação de ignorância e nos faz conhecedores daquilo que devemos observar, obedecer e respeitar. Uma vez que tememos ao Senhor, que nós possamos fazer aquilo que é justo, que é reto aos teus olhos, que esteja de acordo com o teu querer, com aquilo que o Senhor determinou para que nós seguíssemos ao Senhor e caminhássemos com o Senhor ao lado de Cristo, rumo à eternidade. Ajuda-nos, Senhor, a nos manter em santidade, em obediência, em fidelidade. É o que nós te pedimos, desde agora agradecidos, em o nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Um ótimo domingo aos irmãos e até a próxima oportunidade. Deus abençoe a todos.